Boa noite, povo. Agora vamos começar mais um estudo e eu quero chamar a sua atenção para esse estudo. Coloquei o tema desse estudo é enriquecer sua vida. Um estudo para enriquecer sua vida, para enriquecer a minha vida. Porque à medida que eu vou falando, eu vou ministrando, eu também vou aprendendo, vou ouvindo e vou aprendendo. Acende essa luz aí, por favor. Então, é muito importante e eu quero já convidar você para participarmos da mesma leitura que nós fizemos na segunda-feira passada, que é Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, é a leitura que nós vamos fazer, a primeira leitura. E eu quero que vocês ouçam com bastante atenção, como eu disse anteriormente. Esse estudo não é um estudo para falar para você da sua salvação, da sua santidade, porque isso você sabe exatamente como você deve viver como cristão. Como cristão, como você deve viver. Não precisa de eu ficar te ensinando, te falando isso aqui em direto. Isso eu ensino na igreja, na minha igreja onde eu sou pastora, isso eu ensino. Eu não vou ensinar para você sobre santidade aqui, aqui no YouTube. Então eu quero falar dessa palavra sobre enriquecimento, o enriquecimento da nossa vida. E aqui nesse Evangelho de João, no capítulo 17, já vai nos falar do que nós somos em Cristo. Eu quero dizer que às vezes há alguns pastores, não sei se todos, mas alguns, não faz muita questão de ensinar as ovelhas sobre o que elas são, o potencial delas e o que elas podem. A maioria não ensina. Não sei se é porque... Uma coisa eu quero dizer, eu não tenho refém. A religião não faz discípulo, a religião faz refém. Isso é triste. Por isso que Jesus não gostava dos religiosos. Por isso que Jesus não gostava dos religiosos, porque a religião não faz discípulo, a religião faz refém. O que são os reféns? Quem são os reféns da religião? Aqueles que eu falo para você, se você não for para a igreja, você vai morrer, você vai para o inferno. Eu estou te amedrontando com algo que não dá na palavra. A Bíblia manda congregar? Manda. Nós precisamos congregar, sim. Por que nós congregamos? Para buscar bênção? Para aprender a palavra? Nós estudamos em casa a palavra, nós aprendemos a palavra em casa. Nós vamos para a igreja para quê? Nós vamos para a igreja para cultuar, para adorar. E é lógico que nós recebemos a palavra, tem aquele alimento, mas o nosso alimento não é na igreja, porque senão nós íamos morrer de fome. A nossa igreja, por exemplo, só tem culto dia domingo. Imagina você só tendo uma refeição no domingo pela manhã. E nem meio-dia é das 10 às 11h30. Imagina você comendo, os membros da Igreja Batista Independente, comendo só no domingo pela manhã. Você ia ficar desnutrido e ia chegar um momento que você ia morrer, não ia aguentar, certo? Então você não vai à igreja para se alimentar da palavra, porque esse alimento é cotidiano e nós temos que alimentar dele na nossa casa. Então nós vamos à igreja para adorar, para cultuar a Deus e para estarmos em comunhão com os irmãos. Para rever os irmãos, para estar em comunhão, para cumprimentar os irmãos e viver um momento de união e comunhão com os irmãos e juntos adorando a Deus. Então eu não vou falar de santidade aqui, porque isso eu tenho que ensinar na minha congregação, na igreja onde eu dirijo. O que eu quero dizer é para que você não seja, vocês aqui que são minhas ovelhas, o momento que vocês perceber que eu estou tentando convencer vocês pelo medo, aí vocês podem dizer, a pastora se tornou uma religiosa. Ok? Porque são os pastores religiosos que ensinam, que colocam medo no povo. Se você não for para a igreja, você vai morrer. Se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Se você não fizer isso na igreja, você não tem Deus. E a Bíblia diz totalmente o contrário. Amém? Você fez confissão de fé? Sim, fez confissão de fé. Você aceitou Jesus? Sim, aceitei Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador é filho de Deus. E o Espírito Santo habita nele.
Mas a maioria dos cristãos aprendeu que se você comete algum pecado, você já vai para o inferno, já te julga e te condena ao inferno. Enquanto você está vivo, você tem possibilidade de arrependimento. Amém? Então, por que você tem possibilidade de arrependimento? Porque o Espírito Santo não saiu da sua vida porque você cometeu um pecado. Porque senão estava contra a palavra. Quando é que o Espírito Santo vinha e saía das pessoas? No Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento ele veio para ficar. E quando eu cometo um erro, ele está aqui para me convencer. Como ele vai me convencer se ele não está em mim? Amém? Então, é isso aí. Então eu não vou dizer para você, você cometeu um pecado, agora você vai para o inferno, você... Não. Enquanto você estiver viva, enquanto o Espírito Santo de Deus estiver em você, você tem possibilidade de arrependimento, porque o Espírito do Senhor está na sua vida. E aqui nesse Evangelho de João, a palavra diz assim: não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles, dos discípulos, para que todos sejam um, Pai. Como tu está em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Que palavra gloriosa! Que palavra é essa? Jesus está dizendo para Deus, a oração de Jesus, ele está pedindo ao Pai, e quando ele pediu, o Pai concedia. Ele está falando para o Pai, eu quero que o Senhor faça o que eles sejam um comigo, como eu sou com o Senhor. E eles comigo e eu com o Senhor, todos nós somos um. Eles estão em mim, eu no Senhor, e todos nós juntos, unidos. E eu transfiro para eles a glória que o Senhor me deu. Então eu tenho a glória de Cristo. Eu repito, como eu já falei na mensagem anterior, eu tenho a glória de Jesus, porque ele transferiu para mim, Lohana. Aqui ele está dizendo, eu transfiro para eles a glória que o Senhor me deu. Mas você sabe que tem muitos cristãos, tem muitos líderes que não têm coragem de ensinar para suas ovelhas que Jesus transferiu para as ovelhas a glória que o Pai deu para ele. Por que eles não têm coragem? Porque eles não acreditam nisso. Então eles pregam, mas eles não têm coragem de dizer, você tem a glória de Cristo. Então eu afirmo para vocês, você tem a glória de Cristo. Porque foi o próprio Cristo que transferiu para mim a glória dele. E ninguém pode dizer o contrário. Ninguém pode dizer para mim, você terá a glória de Cristo? Se disser, eu provo dentro da palavra que está dizendo, eu transferi para eles a glória que me destes. Então você é alguém que tem a glória de Jesus Cristo. Glória a Deus, isso é muito maravilhoso. E por que Jesus falou isso, fez isso? Por que Jesus preferiu, ele quis isso para nós? Para que o mundo possa... Como é que o mundo vai ver a glória de Jesus em mim se ele não tivesse me dado a glória dele? Nós não temos que mostrar a glória de Cristo através de nós? Se nós temos que mostrar, como é que o mundo vai saber que eu sou cristã? Quando eu mostro a glória de Cristo que está em mim para o mundo. Então foi por isso que Jesus transferiu a glória dele, para que o mundo cresce, que Deus enviou Jesus e que Jesus nos enviou. Amém? Então esta é a razão porque nós temos a glória de Cristo, porque aceitamos a eles, nós confiamos nele, nós cremos nele e recebemos a glória dele. Agora vamos ver o que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23. Versículo 23 e 24. Olha só o que Jesus disse. Jesus, ele transferiu para nós a glória dele. Esses versículos aqui que eu vou ler agora em seguida, eles vieram depois desse que eu li, que é o capítulo 17, certo? Porque esse aqui é o 16. Ele diz assim, e naquele dia, olha só o peso dessa leitura. Olha só o peso desse versículo. Depois eu quero que você leia nessa linguagem sua aí, tá, Lohana? E naquele dia, não me pedireis nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que
tudo o que pedirdes ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Até agora nada pediste em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Lê aí na sua versão, Lohana. O que quero que façam é o seguinte: peça ao Pai qualquer coisa de acordo com o que revelei a vocês. Peçam em meu nome, de acordo com minha vontade, e Ele certamente a concederá. Maravilha. Então ele está dizendo, naquele dia, não me pedireis a mim nada, você vai pedir direto ao Pai. Por quê? Porque Jesus foi para o Pai. Ele já foi para o Pai. Ele está dizendo isso naquele dia, depois que ele for para o Pai. Depois que eu for, por que vocês não vão pedir mais nada a mim? Porque eu estou em vocês. Você vai pedir diretamente ao Pai, porque você está no Pai. Outra coisa que muitos cristãos não têm coragem de declarar: eu sou Deus em ação. Eu sou Deus em ação. O que é isso? Isso é uma blasfêmia. Não, não é não. Eu vou dar um exemplo de alguém que é Deus em ação. Eu acho que eu contei isso lá na segunda-feira, lá na Michelle, quando a gente estava naquele estudo, quando eu falei que eu morava em 91, eu trabalhava, tinha meus filhos adolescentes pequenos, eu ganhava um razoável, mas não era para comprar, não dava para comprar tudo que eu precisava, que eu queria. E teve um dia que as coisas estavam pouco, eu precisando de algumas coisas, e minhas filhas falaram: mãe, eu preciso de comprar isso, de comprar aquilo e tal. Eu falei assim, tá bom, minha filha. E fiquei, eu sempre fui assim, muito, quando faltavam as coisas que eu precisava, eu ficava muito calada, eu não falava pra ninguém. Até hoje eu sou do mesmo jeito. Quando foi à tarde, chega um casal lá em casa. Tocou lá no portão e eu fui atender. A gente vai trazer umas coisas pra você. Eu tinha apenas 30 anos. Foi em 91. E aí, então, aquele casal foi entrando com sacolas de compra. E foi trazendo coisas. E eu só chorava e glorificava a Deus. O que era aquilo? Aquilo ali era Deus em ação através daquele casal. Então, quando você faz algo, você é Deus em ação. Você é Deus em ação quando você ama, quando você sorri para alguém, quando você dá um abraço em alguém, quando você ajuda, você é Deus em ação. Então, Deus, ele não vai descer em pessoa, porque ele nunca fez isso para ninguém, para fazer as coisas que ele vai dizer, senão eu vou agir através de você. Então, eu sou Deus em ação. Eu sou uma com o Pai. Ah, mas o que é isso? Você tem coragem de dizer que você... Sim, foi Jesus que me deu esse direito quando ele disse que faça eles um comigo, assim como eu sou um contigo, e nós somos em ti. Então eu sou uma com Deus. E eu sou Deus em ação. Então eu posso dizer, se eu sou Deus em ação, eu posso dizer, eu sou. E eu estou viva aqui e agora. Amém? É importante nós acreditarmos na palavra que nós lemos, porque senão ela não vai surtir efeito em nós. Por que hoje a maioria dos cristãos não acredita e não tem coragem de acreditar? Porque nós aprendemos, é claro que a mente da gente vai abrindo, o Espírito Santo vai revelando as coisas, mas a maioria, 99% aprendeu através da religião e não através do Espírito. Porque quando nós aprendemos pelo Espírito, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós aprendemos pelo Espírito, nós somos libertos. E por que tem muitos cristãos que não são libertos? Eles não são libertos, eles não têm coragem de dizer que têm certeza da salvação. Eles não têm coragem de dizer, hoje eu não vou à igreja. Se eu não for, misericórdia, eu acho que eu vou para o inferno. Pessoas que não são libertas, não confiam no Pai que tem. Eu não estou aqui motivando pessoas a não ir à igreja, eu estou motivando você a crer no seu Pai. Ele é o nosso Pai. E quando nós cremos nele como o nosso Paizinho querido, nós vamos ter dele só coisas boas. Então nós somos Deus em ação. Nós somos Jesus em ação. Aí ainda vem Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, até o versículo 13. Versículo 12 e 13. Vamos ver o que está escrito lá. Olha só esse versículo que ele diz. Ele fala, em verdade vos asseguro. Estou lendo na versão King James. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim, olha só o que Jesus está falando para nós.
Aquele que crê em mim, farão as obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para o Pai. Então, eu posso fazer a maior obra do que Jesus fez. É o próprio Jesus falando. Em verdade, eu vos asseguro que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Farás também as obras que eu faço. E as fará maiores. As fará maiores. Você tem coragem de falar, ixi, eu consigo, eu faço obra maior do que as que Jesus fez. Que é isso? Misericórdia, você está querendo ser maior do que Jesus? Não foi ele que disse que se eu tiver fé, eu faço. E por que os cristãos não fazem? Porque não tem fé. E a maioria não tem coragem de dizer, eles não têm coragem de encarar. Você sabe, Lohana, do tempo para cá eu comecei a dizer, eu tenho o poder que Jesus tem, porque ele disse lá em Mateus 28, 18, ele disse assim, todo poder é-me dado no céu e na terra. E em Lucas ele disse, eu vos dou poder. Em Marcos ele diz, eu vos dou autoridade. Ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. De graça recebei, de graça dai. Ele me deu autoridade e poder. Satanás tem só poder. Ele tem, porque a Bíblia diz que ele tem poder até para fazer descer fogo das alturas e, se possível, enganaria até os escolhidos. Satanás tem poder. Nós temos poder e autoridade. Então, por que eu não posso chegar em uma pessoa doente, botar a mão nela e ordenar a cura em nome de Jesus, se o próprio Jesus disse que se eu tivesse fé, eu faria as obras que ele fez e faria muito maiores. Então, eu posso, se eu creio, se eu tenho coragem de ter fé, porque fé é um ato de coragem. Ter fé não é para covardes. Ter fé é um ato de coragem. Então, eu tenho que ter fé para isso, amém? Ok. Aí o versículo 3 diz assim, assim seja, o que for que eu vou pedir, dizer em meu nome, versículo 13 do Evangelho de João 14. Assim seja, o que for que vós pedir, dizer em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Por que Jesus disse que eu poderia fazer as obras que ele fez e maior? Não para eu me vangloriar ou para sair por aí colocando placares dizendo que eu sou milagreira, que eu sou o profeta dali, o profeta daqui. Ele fez isso para o nome de Deus ser glorificado. Não para que o meu nome esteja nos holofotes, o meu nome esteja nas luminárias, proclamando o meu nome, a grande pastora Esther, a grande isso. Não. O grande é Deus. Então ele fez isso para que o nome do Pai fosse glorificado através daquilo que eu fizer no nome de Jesus, amém? Então eu posso, você pode, qualquer um. Ah, mas eu só a senhora que é pastora que pode. Não, Jesus não deu essa autoridade só para mim. Ele deu para você, ele deu para você, ele deu para todos aqueles que creem nele, que têm fé nele. Todos. Mas eu não estou muito assim, a minha vida não está muito irregular. Jesus não disse pela sua santidade, ele disse pelo nome dele. É aí que muitos pastores se engancham. Porque eles pensam que só quem está ali sentado no púlpito, que tem mais prostituto do que tudo. Só os que estão sentados ali é que pode, que tem autoridade. Só eles, mas não. Jesus diz, todos aqueles que tiverem fé. Para quem tiver fé. Porque Jesus está em você. Jesus está em você e ele está em mim. Eu sou pastora de vocês, mas ele está tanto em mim como está em vocês. Com o mesmo poder, com a mesma unção, com a mesma autoridade. Amém? Maravilha. Então vamos ver o que está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 27. Olha só esse versículo, que maravilha. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, olha só, escuta esse versículo, Duda. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, Nossa, esse versículo aqui, eu vou dizer uma coisa para você que eu já ouvi, pessoalmente, olhando para teta a teta com o pastor, dizendo que não pode ensinar esse versículo na igreja. Ué. Lê aí, Duda.
A unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Olha só esse versículo, olha só o que fala esse versículo. Olha aqui na King James fala assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Amém? Ponto. Ponto não, vírgula. E não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira. E vos ensina sobre tudo o que precisa saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Você já pensou? Você acha que eu tô lá na frente, eu ensino para as minhas ovelhas, porque eu sei o tipo de ensinamento que eu dou na igreja, eu sei o tipo de ensinamento que eu dou em particular, mas eu ouvi um pastor dizer, eu não posso ensinar isso aqui na igreja, mas por que o senhor não pode? É porque se eu for ensinar, o povo vai parar de ir na igreja, eles não são discípulos, eles são reféns. Você entendeu agora o que é a diferença dos discípulos e a diferença do refém? O pastor não ensina essa palavra na igreja, porque se ensinar, tem medo dos cristãos não ir para a igreja, porque eles não precisam de ninguém para ensinar. Entendi da maneira errada. Então, esses pastores que pensam dessa maneira, eles não têm discípulos, eles têm reféns. Então, só eles que podem ensinar. Então, se você é vaso de Deus, se você é servo de Deus, se você não é apto para ensinar qualquer um que chegar perto de você, você pode, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus na mão, você tem a Bíblia Sagrada. E a Bíblia é o quê? Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim para mim, pastora, a Bíblia é um calibre 66? Eu falei, a Bíblia é o calibre 66. E a bala que sai dela não volta sem atingir o objetivo que Deus mandou. O que a Bíblia diz? E a palavra não volta vazia. Ou seja, quando você dispara um tiro com essa palavra, ela não volta para você. Ela vai atingir o objetivo. E o objetivo é o coração. E a munição dessa arma do calibre 66 vai direto no coração. Pabuf. Mata a mentira, mata o medo, mata a vergonha, mata tudo. Aí você fala, meu Deus, como eu estava com a minha mente fechada. A religião fecha a mente. Sejam livres e conhecereis a verdade. Porque aí o que os religiosos falam? E conhecereis a verdade vos libertará. Conheça a Bíblia e será liberto do pecado. Você é liberto das mentiras de muitos que querem fazer refém. Porque você está conhecendo a verdade, e através da verdade que você conhece, você sabe que você também tem o mesmo poder de Jesus. Por essa verdade, eu sei que eu tenho o mesmo poder de Jesus. Eu sou uma com ele. Se eu sou uma com ele, e ele disse que eu posso fazer milagres maior do que o que ele fez, então eu posso. Porque eu acredito nele e eu tenho fé nele. Amém? Então essa palavra é muito gloriosa. É 2 João 1,8. Olha lá, é 2 João capítulo 1, versículo 8. Aqui na minha versão diz assim, acautelai-vos, ou tenham cuidado... Segundo João. Acautelai-vos para não destruirdes a obra que realizamos com zelo, mas para que, pelo contrário, sejais recompensados regiamente. Acautelai-vos para não destruirdes a obra que realizamos com zelo. Como é que eu posso destruir essa obra que foi realizada com zelo? Quando eu ando atrás de pessoas e acho que eu não sou capaz de realizar ou de fazer aquilo que me ensinaram verdadeiramente, aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando. Porque isso aqui é um ensinamento do apóstolo Paulo, esse versículo, do apóstolo João, este versículo aqui. É um ensinamento do apóstolo João. Então, se eu não sou capaz de acreditar nisso aqui, eu estou destruindo. Quando eu vou atrás do fulano, quando eu vou atrás de ciclano, eu vim aqui porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você? Você não é uma com ele, então você também é uma mulher de Deus. E você pode.
Você é capaz, você consegue, porque você, e não admita que ninguém diga contrário. Enquanto você tiver o Espírito Santo de Deus morando na sua vida, você é uma com Ele. Você é uma com Ele. E os religiosos não querem admitir isso. Os religiosos querem que você fique debaixo da mão dele o tempo todo, sendo manipulado. Por que que hoje as igrejas estão cheias de pessoas e nenhuma delas são libertas? Porque elas são manipuladas. Igrejas lotadas, maravilha que tem igreja, mas por que que as igrejas não contam a verdade? Por que que a igreja não prega uma verdade que liberta? Por que que as igrejas se enchem cada vez mais de pessoas e cada igreja que se abre nos cantos por aí, por que que saem as pessoas de uma igreja e abrem uma outra igreja? São pessoas que não têm libertação, porque elas não são ensinadas dessa maneira. E nós precisamos ensinar o povo, ensinar a verdade, o que elas são capazes de fazer. Quando elas descobrem que elas é uma com o Pai. Quando elas descobrem que elas têm o mesmo poder de Jesus. Que elas podem fazer o que Jesus fez. Então eu não admito que alguém diga para mim, você não é, eu sou uma com Ele. Eu posso o que Ele pode. E eu tenho o que Ele quer que eu tenha. Amém? Eu tenho o que Deus quer que eu tenha. Eu tenho o que Ele planejou para mim. Eu recebo e quero o que Ele planejou para mim. E Ele não planejou para mim qualquer coisa, porque os planos de Deus não é igual aos nossos. Porque a Bíblia diz assim, que os caminhos do Senhor não são como os nossos caminhos. E os pensamentos dele não é como os nossos, é bem mais alto. Então eu quero para minha vida o que Ele planejou para mim. O que Ele planejou para mim? Está escrito em Jeremias, capítulo 11, versículo 29, ou 29, 11. Eu bem sei os planos que tenho para vós. Plano para dar a vocês o fim que você espera. E qual é o fim que você espera? Qual é o fim que nós esperamos? Eu espero um fim feliz, de realização, de sucesso, de prosperidade e riqueza. Por que que os religiosos não falam sobre prosperidade? Não, eles não sabem nem diferenciar prosperidade e riqueza. Porque o que eu já ouvi muitos crentes falando aí? Inclusive um comentou no Facebook da mensagem. Mas a riqueza, nós temos a graça de Deus como riqueza. Você por acaso você coloca a graça na panela para cozinhar para você comer? Por acaso você come a graça? Você cozinha a graça? É lógico que eu tenho a graça de Deus, sou salva pela graça. Mas eu preciso de dinheiro. E o dinheiro não é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro. As pessoas que enganam, as pessoas que fazem serviço mal feito, que cobram valor absurdo que não vale. Não trabalha direito e engana os outros. Isso é amor ao dinheiro. Aí sim é a raiz de todo mal. Mas ter dinheiro não. Ter dinheiro não é a raiz de todo mal. Então eu prego sobre riqueza, porque prosperidade é vida abundante. Prosperidade é ter paz. Prosperidade é viver bem. Tendo dinheiro ou não. Tendo dinheiro ou não. Então prosperidade e riqueza são duas coisas diferentes. Então Deus planejou para nós riqueza. E a Bíblia diz que riqueza é um dom. Porque a uns ele deu o dom de possuir riqueza. E eu tenho esse dom. Você tem o dom. Porque o dom não é do Espírito? Sim ou não? E você não tem o Espírito? Então você tem o dom. Você só precisa colocar ele para... Se ele está extinguido, desabafa ele. Tira o que está sufocando ele. Para que o dom venha fluir em você e que você venha alcançar, que você venha ter o fim que você espera, porque é exatamente o fim que você espera que Deus planeja dar para você. Eu bem sei os planos que planejei para vós, plano de vos fazer prosperar, ou seja, plano de paz e não de mal, e para dar a você o fim que você espera. Eu espero a paz, a prosperidade, eu espero riqueza, que eu já tenho, mas eu quero ser mais rica ainda. E a Bíblia diz o quê? Que enquanto nós dormimos, Deus nos enriquece. Sabe por quê? Porque o ímpio trabalha para nós. A Bíblia diz, ao ímpio, ele trabalha para depositar para os justos. E os religiosos têm medo de falar isso. Que é isso? É sim, o ímpio tem que trabalhar e tem que mandar dinheiro para minha conta. Porque é Deus que está falando para mim na palavra. E eu tomo posse dessa palavra e quero ela na minha vida. Glória a Deus. Eu também. Amém? É isso aí, toma posse. 3 João,
Terceiro João, capítulo 1, versículo 2. Gosto muito desse versículo também, que é o que nós vamos encerrar nesse versículo, para eu não fazer um vídeo muito longo. Terceiro João, capítulo 1, versículo 2. Amados, amado, não tem S. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido. Agora não está falando de prosperidade, está falando de riqueza. Que seja bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como está em paz a sua alma, ou assim como prospera a sua alma. E como eu falei desse versículo segunda-feira passada, e eu fecho esse estudo com este versículo. Como está a sua alma? Qual é a prosperidade da sua alma hoje? Se hoje fosse para Deus dar o fim que você espera, como está a sua alma? Está abatida? Lembre que o Davi dizia: por que estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Se a sua alma estiver abatida, busca o Senhor, confia nele. A sua alma está amargurada, busca a Deus. Mas buscar o Senhor, não. Ele diz lá ainda em Jeremias capítulo 29, ali pelo versículo 12, ele diz assim, lê para mim aí, vamos ver. Jeremias 29, versículo 12. O que está dizendo aí? Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. E orareis, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis. Na minha versão fala assim, buscar-me-ei, e eu deixarei ser encontrado. E onde é que eu vou encontrar Deus? Eu vou subir lá no céu. Eu vou lá na igreja do fulano. Não, ele está dentro de mim. Eu tenho que encontrar. Ele fala assim, eu me deixarei ser encontrado. Ele disse, eu estou aqui quietinho. Se você está precisando de mim, me busca, que eu quero me deixar ser encontrado no seu coração. Então eu não vou na igreja buscar Deus, porque ele está dentro de mim. Eu não vou lá em outro lugar buscar Deus. Ele diz, buscar-me-ei. Vou na igreja buscar o Senhor. Não. Buscar-me-ei e eu me deixarei ser encontrado por vós, quando vocês me buscarem de todo o coração. Aí como é que eu vou buscar Deus de todo o coração? Eu vou tomar cuidado com a minha alma, porque a Bíblia diz assim, de tudo que você deve preservar, preserve o íntimo do teu coração, porque é de lá que procede as saídas da vida. Então se a minha alma estiver bem, se a minha alma estiver em paz, se a minha alma estiver tranquilamente bem, agora eu falo, glória a Deus, a minha alma está bem, eu vou buscar a Deus de todo o meu coração. Aí eu começo a orar, eu começo a adorar, mas na igreja não, lá no meu quarto ou na minha sala, no nosso secreto com Deus. Eu acho que todo mundo tem um canto segredo com Deus, né? Um cantinho de segredo. Eu tenho o meu canto de segredo com Deus aqui. Então eu vou buscar Deus lá no meu canto de segredo. Onde é que eu vou encontrar ele? Dentro de mim, porque é lá que ele está. Então você não precisa ir na igreja para buscar a Deus. Você não precisa ir na igreja do fulano ou do ciclano para buscar a Deus. Você encontra ele dentro de você. Você vai na igreja para adorar, você vai na igreja para cultuar, você vai na igreja para comungar com os irmãos. A igreja não é lugar de buscar cura. A igreja não é lugar de buscar bênção. A Bíblia diz assim, que quando nós andamos segundo a vontade do Senhor, a bênção é que tem que andar atrás de nós. Eu não tenho que andar atrás das bênçãos. E assim eu deixo essa palavra dizendo para você. Espero e oro na expectativa que tudo vá bem contigo, assim como prospera a tua alma. Eu espero que a sua alma esteja numa prosperidade maravilhosa, gloriosa, e que Deus nos abençoe.